Dia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Uma bela segunda-feira, início de uma nova semana. E eu passando aqui para, eu acho que para eu conectar com toda a energia que eu preciso olhar para dentro. Porque eu não sei de outra forma. E pelo fato de eu não saber de outra forma, eu não tenho outra forma para vos trazer aqui que não ser um chamado para olhar para dentro. Para olhar para tudo quem tu tens sido, para onde tu vais, quais a tua caminhada, o que te impede de acessar essa força interior. Porque enquanto o mundo nos chama para viver para fora, tudo que eu quero é ajudar mulheres a olharem-se para dentro delas. Mulheres a encontrar as suas forças interiores. Porque nesse convite de viver para fora, o que mais estamos a ver é pessoas vazias delas. É pessoas completamente desconectadas de tudo. E se nós pudéssemos entender de que a desconexão com a tua essência, com o teu sagrado, com Deus que habita em ti, ela vai gerar Deixa eu dar um jeito. Ela vai gerar um desconforto, uma guerra existencial. Eu costumo dizer guerra existencial, porque guerra existencial é o quê? É a guerra entre o espírito e a carne. Eu já tive essa guerra, ainda no outro dia tive numa palestra, perguntei sobre isso, mas não me souberam explicar bem. Porque para mim, naquilo que eu vivi na guerra existencial, é poder entender de que o meu corpo reluta-me todo momento para me levar para um caminho. Mas eu preciso estar ciente naquilo que a minha alma me pede, naquilo que a minha alma necessita. Bom dia, Vanira. Graça e paz, uma bela segunda-feira. Então, quando nós paramos para ouvir a voz do nosso interior, quando nós paramos para ouvir aquilo que emana dentro de nós, para onde é que eu vou? Será que esse caminho está a valer a pena? Então eu quero hoje, com todo carinho por ti, e que tu também tenhas um carinho por ti, parar para observar os caminhos que tu estás a fazer, se estão a valer a pena ou não. Porque nós estamos aqui, bom dia minha querida, uma semana abençoada para ti também. Uma semana cheia de luz, uma semana onde nós começamos a voltar os olhos para dentro, a entender quem eu sou, a entender o que me foi pedido, a olhar para mim e dizer, pera, quem eu tenho sido e quem eu quero ser. Porque às vezes as vozes, elas nos distraem. Eu ontem à noite, antes de dormir, eu estava a ler a Bíblia. Estou no livro de Reis. Estou a estudar o livro de Reis. É engraçado de que o filho de Salomão, ele estava reinando depois do Salomão. Primeiro eu vou honrar, já começamos. Lembrei aqui, deu-me um clique de dizer, honra o Deus Todo-Poderoso primeiro. Louva Ele, exalta o nome dEle. Porque alguém, vidas, energias precisam conectar com essa energia divina que está sobre essa live. Porque esta live não é feita por mim. Eu quero ser simplesmente um canal. Porque eu fui resgatada de muitas outras lives que foram feitas por homens e mulheres que estavam dispostos a mostrar as suas vulnerabilidades para resgatar outras pessoas. E eu fui alguém que fui alimentado dessas pessoas. E hoje eu quero também ser aquilo que um dia alguém foi para mim. Eu quero abrir as minhas vulnerabilidades e dizer, eu sou falha e fraca. Eu sou pecadora. Eu estou em plena construção todos os dias. Mas há uma coisa que eu não abro mão, é de buscar o meu autoconhecimento, é me livrar
de tudo aquilo que me tenta tirar do caminho e a buscar o caminho que me salva. Que o único caminho que eu sei que verdadeiramente pode me salvar é o caminho da divindade, da luz, do amor eterno, do nosso Deus soberano sobre toda a terra e céu. Não há outro caminho, não tem como, eu não conheço. Se alguém vos disser, há outro, eu, Ivanilda Ramos da Veiga, eu não conheço outro caminho, a não ser o caminho onde eleva-me para Deus. Um caminho onde, independentemente da tua fé, tu estás a caminhar na luz ou na escuridão. Independentemente daquilo que tu, não sei quais são as tuas fé, a tua crença religiosa. Para onde é que a tua fé tem te levado? É sobre isso, porque a verdade absoluta não existe. Existe um ser humano que crê em algo. A partir desse momento que esse algo te transforma em melhor ser humano possível, que te ensina a olhar para o próximo e a doar o melhor, nós estamos a glorificar o nome de Deus. Nós estamos a glorificar o nome do nosso Criador. Então, não precisamente tu tens que chamá-lo de Deus. Só precisas louvar e glorificar. Precisas conhecer quem tu és. Porque na verdadeiro conhecimento de quem somos, nós conhecemos quem nos criou. Porque Ele está dentro de nós. Ele habita em todos nós. Por isso é que muitas pessoas estão vivas, mas ao mesmo tempo estão mortas. Porque são pessoas que não estão a acessar o poder que elas têm. São pessoas que não buscam conhecer quem elas são de verdade. E são pessoas que se amedrontam facilmente por tudo e por todos. Se dizem que vai vir aí uma tempestade, ela se amedronta. Se dizem que vai vir aí uma crise, ela se amedronta. Porque ela não está a confiar verdadeiramente em quem lhe fez, em quem lhe criou. Só que Deus, Ele é a vida. Ele é o ontem, o hoje. Ele será sempre. Deus, Ele é eterno. Então nós precisamos olhar para Ele e glorificar, independentemente da tua crença. Então eu estava a contar aqui, que eu estava a estudar o livro de Reis. Então o filho de Salomão, ele estava fazendo tudo errado. Por quê? Porque Deus disse de que os pais, os erros dos pais, os filhos até a 4ª geração pagará pelos erros dos seus pais. Então, nós pais hoje, da nova geração, tendo esse conhecimento de perguntar assim, meu Deus, então os meus erros, as minhas falhas, os meus filhos podem pagar por isso? Sim. Se eu não me retificar, se eu não arrepender dos caminhos que eu estou a tomar errado e tentar recalcular a rota, a própria Bíblia já diz que até a 4ª geração pagará pelos erros dos pais. Então, cuidado com a tua caminhada hoje. Cuidado com as tuas atitudes hoje. Cuidado com as tuas ações, porque alguém que tu tanto amas vai ter responsabilidades espirituais sobre as tuas atitudes, sobre a tua postura. Mas também, se tu tomas um caminho bom, se tu tomas um caminho onde te salva, te dá uma lucidez, os teus filhos também vão usufruir disso. Deus, Ele é bom o tempo todo. Porque se eu resolver, ainda que eu erre muito, e hoje querer fazer tudo certo, o meu filho também vai beber da fonte que eu quis fazer tudo certo. Agora, se eu não tiver noção, se eu não tiver entendimento, e muitas das vezes eu vou e faço tudo errado, porque a vida é minha, porque não importa, eu tenho responsabilidade só sobre a minha vida. É um ledo engano, porque se nós temos filhos, se nós temos família, os meus filhos, a minha geração que eu vou deixar, vai pagar até a 4ª geração por todas as minhas falhas. E foi o que nós vemos aqui na Bíblia acontecer. O filho de Salomão, pelo fato de Salomão era um homem que foi um dos homens mais ricos da Bíblia, mas no meio do reinado dele, ele se desviou.
Ele começou a cultuar outro deuses. Ele começou a levantar barros, porque ele começou a casar com mulheres que não eram da mesma religião que ele. Isso é para nós entendermos de que muitas das vezes quando nós estamos num ambiente onde não creem na mesma coisa do que nós, muitas das vezes nós temos que tomar cuidado porque nós podemos ser influenciados e não percebemos isso. Então não ande num lugar onde as pessoas não profetizam da mesma fé. Não esteja em lugar onde as pessoas não falem a mesma língua que você. Porque se eu estiver no lugar onde as pessoas fazem as coisas erradas e ainda eu ter conhecimento que aquelas pessoas estão fazendo algo errado, mas ainda querer permanecer lá porque é prazeroso, amanhã eu já estou a fazer o erro junto com eles. E foi o que aconteceu com um homem muito sábio. Diz assim, não, comigo não acontece isso. É um ledo engano. E é ego elevado de tu achares de que contigo não acontece isso. Porque nós somos influência de 5 pessoas com quem nós convivemos. E as pessoas com quem convivemos, independentemente de nós querermos ou não, eles nos influenciam. Quem está a ser a tua influência hoje? Quem te influencia a tomar decisão? Um dos homens mais sábios da Bíblia, que era o rei Salomão, um dos mais sábios e o mais rico, não houve outro igual. Deus lhe honrou tanto e lhe deu tanta sabedoria e ainda assim ele se desviou. Então quem somos nós nessa caminhada da vida? Para nós nos enganarmos a nós mesmos, achar de que nós não vamos desviar se andarmos por caminhos com pessoas que não falam e não profetizam da mesma fé. Se é uma pessoa que ainda, olha só o que é fé. Eu posso andar com uma pessoa que é espírita e eu sou evangélica ou vice-versa, não importa, independentemente. Mas o que essa pessoa carrega dentro dela? Porque a verdadeira fé é o que eu carrego dentro de mim. É o caráter de quem eu sou. É a minha postura perante a vida. Porque é independentemente daquilo que eu acredito. Porque Deus, Ele é uno. Ele é o todo. Ele está presente em tudo. Porque foi Ele que criou tudo. Mas agora eu olhando para o comportamento daquela pessoa, o que me vem? É uma pessoa humilde, é uma pessoa que tem caráter, é uma pessoa que ama o próximo, é uma pessoa que respeita a vida humana, é uma pessoa que não quer ultrapassar ninguém para atingir os seus méritos. Porque há muitas pessoas que são muito religiosas, evangélicos, que cometem isso. Então, isso é independente. E há pessoas evangélicas que não cometem. Há pessoas católicas que não cometem. Há pessoas católicas que cometem. Há espíritas que cometem. Então, isso não tem a ver com uma fé religiosa. Tem com a fé que é aquilo que eu carrego dentro do meu coração. O caráter que isso muda. E quando eu ando com pessoas que modificam e restabelecem ainda mais o meu caráter, isso é um sinal de que eu vou ainda solidificar-me mais. Porque aquelas pessoas vão me ajudar a ter mais convicção de quem eu quero ser e para onde eu quero ir. Por isso é importante a ambiência, os lugares que eu frequento, as pessoas com quem eu escolho trocar a minha opinião, as minhas ideias. A mesa, ao redor da mesa, é importante eu entender com quem eu estou a caminhar. Porque se eu não tiver convicção de com quem eu estou a caminhar, é muito fácil me desviar. E Salomão não pagou pelos erros dele. Mas Deus disse, os teus filhos pagarão. Porque o erro dos pais, os filhos pagarão. Então cuidado com os teus erros. Porque ainda que tu aches que não, os teus filhos vão pagar pelos teus erros. Busque consertar os teus erros o quanto mais rápido possível. Levanta numa segunda-feira de dizer, eu vou vencer, eu sou, e não queira cortar atalhos. Os atalhos, muitas das vezes, é aquilo que dá-te a sensação de chegar mais rápido. Mas é só uma leve sensação. Porque no meio do atalho, tu estás a encurtar um caminho que
Porque o caminho verdadeiro vai te dar resiliência, vai te dar sabedoria, vai te dar estabilidade. E nós vemos aqui que o filho de Salomão, ele não cumpriu. Ele levantou um altar e ele começou a adorar outros deuses. E veio um profeta. Eu queria chegar nesse profeta só para nós entendermos o quanto nós estamos a deixar ser influenciados pelos outros. E aquele profeta que veio, quando ele chegou, ele falou aquilo que ele tinha para falar, que Deus ia levantar outro rei. Mas Deus lhe deu uma ordem: não coma e não beba no meio daquele povo, e não volte para o mesmo caminho. Ele foi obediente, ele ouviu em tudo aquilo que Deus tinha lhe dito. Só que havia um outro profeta que foi atrás dele, para o caminho onde ele foi. Lhe convidou para comer na casa dele. Ele disse: Deus disse-me para não comer na vossa terra. E aquele outro profeta profetizou uma mentira. E disse: mas os anjos estão a dizer agora que tu podes ir para minha casa, comer na minha casa. Está na Bíblia. Não sou eu que estou a inventar, não. E ele foi, ele comeu e bebeu. E no fim da comilança e de beber, Deus veio sobre aquele profeta que mentiu e disse-lhe que ele não cumpriu, mas que o corpo dele não será sepultado na terra dele. E ele, no meio do caminho, encontrou com os leões e morreu. Isso é tudo para te contar. Por que eu estou a contar essa história? Porque muitas das vezes tu estás a ouvir a opinião dos outros, quando Deus já te pôs no caminho certo, quando Deus ele já te mostrou o caminho. Mas vem uma pessoa e tenta te lubrificar com: eu acho que é aqui, eu acho que é ali. E tu não tens convicção contigo, e tu vais acabar por ouvir a opinião dos outros, e que tu no fundo estavas no caminho certo. Só que quando a pessoa vem e te mostra o atalho, o que tu queres fazer? Tu queres seguir o atalho. E tu deixas de fazer a caminhada que tu precisavas fazer. Porque a caminhada que tu tens que fazer é só tua. A voz que Deus tem para falar contigo, Ele fala contigo. Não é um outro que vem que te diz: Deus disse. Às vezes nós queremos ouvir isso. Às vezes nós queremos ouvir que, Deus, e que tomara que isso fosse verdade. Mas Deus, se Ele te deu uma palavra, Deus, Ele se te pôs num caminho, Deus, Ele se te mandou, direcionou-te para um caminho, não desvie os teus olhos daquele caminho. E o que que aquele profeta fez e que muitos de nós estamos a cometer? É quando vem alguém e te diz: olha, eu acho que é por aqui o caminho. E nós acabamos por deixar ser influenciados pela boca do outro. Esquecemos de que houve uma palavra. Todos nós temos uma palavra sobre nós. Por que já foi-se dito tantas vezes de que Deus está dentro de nós e ainda há pessoas que buscam fora? Por que nós não entendemos de que antes de nós buscarmos fora todas as respostas que nós queremos, da ambição de construir uma vida financeira, relacionamento, nós não paramos para escutar aquilo que realmente é importante para nós? Porque ainda que seja tudo importante, e qual é o caminho que eu faço para atingir isso tudo? É qualquer caminho? É de um jeito qualquer? Ou eu quero acessar as respostas que estão dentro de mim para eu realmente ter aquilo que eu quero ter ou que eu preciso ter, mas de uma forma que me dê sanidade mental, de uma forma que eu esteja bem comigo, porque eu não desviei da voz que está a me ressoar dentro de mim. Porque onde é que está a voz de Deus dentro de mim? Como é que eu conecto com Deus dentro de mim? Quem é Deus? Eu sou a centelha divina. Eu sou Deus, eu sou centelha, nós somos deuses. Nós somos resultado da criação de Deus. Nós fazemos parte de Deus. Nós estamos conectados com Ele quando nós buscamos essa conexão. Mas quem é que rege a tua vida? A luz ou a treva? O caminho do bom ou o caminho do mal? E às vezes as pessoas dizem assim: na minha vida não é isso, não é aquilo. As pessoas só querem resultado. As pessoas não querem pagar o preço. Só que quem não está disponível para pagar o preço não obtém os resultados, porque os resultados vêm quando eu abro
eu abro-me para pagar o preço, para fazer aquela caminhada, para tirar o meu orgulho, o meu ego, aquilo que muitas das vezes me tira da presença de Deus. Porque eu acho que é por aqui, porque eu não quero seguir as vozes, eu quero seguir aquilo que eu quero, que muitas das vezes aquilo que nós queremos, sábios, é o quê? É a vontade da carne. Não é do espírito, porque a tua alma, ela te conduz para um lugar onde te vai dar paz e entendimento daquilo que é verdade. Só que muitas das vezes nós tomamos decisões que nós não temos paz, que nós estamos inquietos com as nossas próprias decisões, porque no fundo nós sabemos que não fomos capazes de tomar a melhor decisão possível, que tomamos decisão mediante a nossa emoção. E a nossa emoção muitas das vezes ela nos engana. Então tudo o que nós precisamos é começar uma segunda-feira onde eu digo, eu quero mais de Deus. Eu quero ser ressaltada por Ele. Eu quero caminhar sobre as águas. Eu quero ter confiança naquele que me sustenta. Eu quero recalcular os meus caminhos para que os meus filhos não paguem pelos meus erros. Mas será que nós preocupamos com isso? Será que nós temos esse entendimento do quanto isso pode ser crucial na nossa caminhada? Não, não temos. Não temos, porque nós estamos à espera que Deus faça por nós aquilo que só nós podemos fazer por nós mesmos. Nós queremos tudo rápido. O mundo nos convida a viver rápido. Por isso é que as pessoas estão-se a perder delas mesmas. Porque esse imediatismo, o que é que causa? As pessoas acham que as doenças que estão por aí são... de repente. Não foi de repente. Foi um cultivo de muito tempo e depois o de repente aconteceu. Mas o de repente, do bom e do mal, não é... Quando nós vemos pessoas a viver grandes coisas, nós temos a mania de dizer, foi de repente, essa pessoa tem muita sorte. Mas nós não queremos calçar o sapato do outro para saber a caminhada que ele teve que fazer para viver o de repente que os teus olhos te vê. É da mesma forma que quando tu ficas doente ou que alguém da tua família fica doente, que eu não desejo que ninguém fique doente, tanto que eu estou aqui a alertar, a ter a necessidade de buscar o caminho do meio, a luz. Eu não vou me calar, eu não vou sair ao ponto de dizer, não, eu vou continuar a bater nesse teclado, porque água mole em pedra dura, bate até que fura. E nós somos mensageiros de Deus. Nós precisamos despertar uma geração. Nós precisamos olhar para quem ainda não entendeu que ela está a viver uma vida errada e pedir para que ela acorde enquanto é tempo. É como se nós estivéssemos num barco e o barco está a afundar, mas aquela água vem tão devagar que ainda dá para salvar muitas vidas, ainda dá para acordar muitos que estão a dormir. E a nossa ideia é o quê? É despertar os que estão a dormir. É tirar para fora aqueles que se acham que estão mortos, mas no fundo, só precisam sair daquele lugar para poder reviver. Quantas pessoas estão nessa fase de que achar que a vida acabou, de que estão mortos? E muitas das vezes tudo o que nós precisamos, sabes, é do quê? De sair daquele lugar de vítima. Sair daquele padrão de não dar mais, não consigo, não sou capaz, não vai dar certo, comigo nunca foi. Eu sei que para sair de vítima, eu como terapeuta, eu sei que para sair do papel de vítima não é fácil. Eu sei disso. Mas é preciso querer. É preciso tu estás cansada de viver essa vida de mentira contigo própria. Porque a vida que nós vivemos mentindo, enganando, quem sofre na pele somos nós. Ninguém nos prometeu facilidade na vida. Eu no outro dia estava a responder porque uma moça lá viu um vídeo meu. Falar assim é fácil. Eu sei que não é fácil. Eu vivo isso na carne também. Eu tenho as minhas lutas também. Eu tenho que lutar contra aquilo que muitas das vezes são convites que eu tenho que recusar para ter a minha sanidade mental e para estar comigo.
Eu busco estar no momento presente. Porque eu entendi a importância de ter domínio próprio. E para eu ter domínio próprio, eu tenho que estar no meu momento presente. Porque é fácil levar quem não está no momento presente. É muito fácil levar quem não se está nela mesma. O corpo está lá, a mente está lá. Mas aquela pessoa parece que está separada dela mesma. Da alma, da essência, da verdade. Só que nós precisamos voltar para isso. Por isso é que nós estamos a sentir-nos desgastados. Por isso é que nós estamos bem agora. Os nossos picos ficaram iguais aos picos dos adolescentes. Os adolescentes têm uma hora boa, uma hora má, uma hora boa, uma hora má. E hoje vemos muitos adultos assim. Porque não há uma estabilidade emocional. Não buscam conectar com a verdade. Eu até vou terminar aqui. Eu estava a ler aqui essa parte. Quando Jesus, no caráter, viu falar de obra. Quando João Batista, ele foi aquele que foi enviado primeiro para abrir as portas para Jesus. João Batista, ele quando veio, ele ficou no deserto a comer mel e gafanhotos. Ele não comia a comida dos homens, ele vestia trapo, ele tinha um comportamento totalmente diferente. Mas ele ficou preso e então ele soube que Jesus estava ele soube que havia um Messias na cidade. Estava a operar milagres. Olha só como é que nós somos muitas das vezes incrédulos. Ele veio para abrir caminho para Jesus. Ele foi enviado. E ele sabia que ele foi enviado. Sabe, às vezes nós estamos aqui, nós não sabemos qual é o nosso propósito. João Batista sabia que o propósito dele era abrir caminho para Messias. Ele ouviu que Messias estava na cidade, estava a operar milagres. Ele estava preso na altura por Herodes. Então, como ele estava preso, ele mandou os discípulos deles perguntar: é você o Messias ou vem outro depois de ti? Sabes, quando ele estava na prisão, a dúvida sobressaltou sobre ele. Quando nós estamos num momento difícil, nós perdemos da essência da voz de Deus na nossa vida. Por que eu trago João Batista? Porque ele sabia que Messias era aquele que vinha, que curava os coxos, os leprosos, os cegos. E ele ouviu dizer que havia um homem na cidade que estava a fazer tudo aquilo. Mas pelo fato de ele estar naquela altura, num estado da vida muito complicado, porque ele estava preso e prestes a morrer, capturado, ele pôs-se em dúvida, ele duvidou. E ele mandou os seus discípulos que estavam fora perguntar: quem era aquele? És tu mesmo ou vem outro depois de ti? E Jesus mandou os discípulos dizerem a ele: vai e digam aquilo que vocês estão a ver. Depois Jesus contou aos discípulos, disse: João Batista, o que vocês foram ver no deserto? Foram ver um homem vestido de linho fino? Não, porque os homens vestidos de linho fino estão no palácio. O que vocês foram ver no deserto? Um homem que comia gafanhoto, mas foi aquele que foi enviado para abrir o caminho para mim. E hoje ele está preso e ele começa a duvidar. Será que é ele mesmo? Ou que vem outro depois de mim? E Jesus disse isso aos discípulos: mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João até agora, o reino dos céus sofre violência, e os que usam da força apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizam até João. Sabe por que Jesus disse isso? Porque aqueles que estão, os mais pequeninos no reino do céu, sabem quem é o Messias e não duvidam. Só que naquela altura, quando João estava preso, ele deixou
que a carne sobressaltasse sobre ele. Quantas vezes nós deixamos a carne sobrepor sobre aquilo, a nossa própria convicção? Por que nós estamos a sentir cansados, esgotadas? Por que mulheres estão a entrar em relacionamentos, vidas e não só relacionamentos, sabe? Sabes o que eu vejo pessoas estão a fazer? Estão a entrar nessa necessidade de querer ter. E muitas das vezes o problema não é ter, é a forma como eu faço para o ter. E o preço que nós pagamos por isso é muito alto. Os relacionamentos que nós muitas das vezes conquistamos, e atenção que quando falam em relacionamento, não estou a projetar só no relacionamento de um cônjuge, de um namorado. Estou a falar de relacionamentos quando tu conquista um relacionamento saudável com a tua família, com os teus amigos. Quando tu busques o melhor relacionamento para ti no âmbito dos teus amigos, porque são as pessoas que vão te influenciar. Porque nós somos influência de 5 pessoas que nos rodeiam. E nós precisamos estar sempre atento. Nós precisamos estar sempre de olho nas nossas atitudes. Orai e vigiai. Orai e vigiai é para todos nós. Porque nós somos falhos e fracos e muitas das vezes acabamos por cometer erros que vão abominar, vão tirar-nos do nosso propósito. Pessoas imaturas tomam decisões imaturas. E pessoas sábias tomam decisões sábias, porque não é só por eles, mas eles estão solidificados numa sabedoria eterna que está dentro deles. Nós precisamos abrir a porta dos nossos corações, porque as pessoas estão a fechar porque dizem o mundo é mau. E eu fecho o meu coração porque o mundo é mau, e eu esqueço que toda vez que eu permitir que o meu coração esteja fechado, eu estou a ser a responsabilidade desse mundo mau. Eu sou a responsabilidade porque esse mundo está mal, porque eu não estou a abrir o meu coração, porque eu não estou a fazer o meu melhor, porque eu não estou a doar o meu melhor. Porque nós somos o caminho, nós somos a verdade e a vida. E foi para isso que Deus nos mandou, para evoluir e para fazer com que os outros que estão ao nosso redor também possam evoluir no mesmo âmbito, para terem a salvação. Do que vale querer orar e só para os que nos gostam de nós? Nós precisamos orar para aquelas pessoas que são difíceis na nossa vida. São aquelas pessoas que precisam de oração. Não que os nossos que nós amamos também não precisa. Mas Jesus já disse, é fácil orar para aquelas pessoas que nos tratam bem. Nós precisamos orar e pedir para aquelas pessoas que são dificultuosos na nossa vida. Para essas pessoas que nós temos que pedir. E muitas das vezes nós não queremos porque o ego sobrepõe. O ego, ele é um dos grandes defeitos. O ego está no ser humano. Eu ia dizer um grande defeito. Mas eu sei que as pessoas acham que o ego é um sentimento à parte do homem. Não, ela faz parte de nós. Eu é que preciso aprender a equilibrar o meu ego. Eu é que preciso entender até que ponto eu tenho que deixar o meu ego me influenciar. Porque se eu não tomar atenção, muitas das vezes eu saio do caminho do meio. Eu preciso estar no caminho do meio. O caminho do meio que é os chakras. É o frontal. É a conexão com a tua essência, com a tua verdade, com quem tu és. A vida humana, ainda que parece que tá tudo a fluir, ou tudo vai. Vai mal, vai bem, mas vai. Tem coisas que ficam. Tem coisas que nós não estamos a ver, porque não são palpáveis, mas que elas são mais reais. Que elas são verdadeiras. Só que nós não conseguimos enxergar, porque a nossa visão não consegue ver o além. Mas há
Há coisas reais assim, se tu fechares os olhos e olhar com o espelho da alma, tu consegues enxergar tanta coisa. Treine o teu espírito a enxergar e tu verás o que tu vês. Eu, quando fecho os olhos, parece que eu estou mais aberta do que fechada. Eu consigo ver coisas mirabolantes, grandiosos. É lindo ver o poder de Deus no mundo espiritual movendo. É lindo poder entender como é que as coisas... Eu não tenho capacidade nenhuma de entender, mas quando eu fecho os olhos eu vejo a unção, o poder de Deus no mundo espiritual que não são visíveis aos olhos humanos. Só com o olho da alma nós conseguimos ver. Treine o teu espírito a ver o mundo espiritual. Feche os teus olhos e tente ver com os olhos da alma, tente conectar com aquilo que mexe contigo, tenta sentir o cheiro do mundo espiritual, porque ela é mais real, tudo acontece lá primeiro, não há nada que aconteceu aqui que antes não aconteceu lá, e o mundo espiritual é um véu. E Jesus disse, o véu foi rasgado, eu rasguei o véu, eu separei. Então vocês têm livre acesso. Se nós temos livre acesso, por que nós não estamos a alcançar? Porque nós não estamos a olhar com o espelho da alma. Nós estamos a querer enxergar o copo, as coisas, a matéria. Se bem que tudo é matéria, mas a nossa matéria é a mais densa. A outra matéria de que nós não temos conhecimento, nós não conseguirmos enxergar. Porque nós não temos conhecimento, e pelo fato de nós não termos conhecimento, nós não achamos que existe. 2, porque ele é muito sensível ao olho humano. O olho humano não consegue enxergar essa matéria que está no mundo espiritual, porque é uma matéria mais leve, mais solidificada. É uma matéria que eu preciso fechar os olhos e confiar e olhar. Mãos, pessoas, o mundo espiritual acontecer à minha volta, a energia que eu emano. Por isso é que nós somos campo frequencial. Qual é a energia que eu estou a emanar? Se eu levantar de manhã e não ter um coração grato e começar a dizer mais uma semana, ai meu Deus, ai será que eu vou dar conta? Ai eu não sei se eu vou aguentar minha colega do trabalho, ai eu não sei isso. Por que não oras? Senhor, abençoa a minha colega do trabalho. Senhor, abençoe a minha casa. Senhor, abençoe a minha vida. Senhor, abençoe o meu coração. Me dê um entendimento daquilo que eu preciso ter. Por que em vez de nós murmurarmos, não calássemos as vozes da murmuração e começarmos a orar por os outros e por nós? Aquela pessoa que tanto te dificulta e te magoa. A dizer, Senhor, eu oro para que ela seja tocada pelas tuas mãos. Senhor, reviva o Espírito Santo nela. Pai amado, tenha misericórdia dela. Porque nós não sabemos a história do outro. Nós não sabemos por que o outro comporta da forma como comporta. Nós não sabemos por que o outro tem aquele comportamento. Mas ainda assim eu escolho orar por ela. Mas ainda assim eu escolho pedir a Deus que abençoe. Porque torna mais fácil para mim e ela também é ajudada. Ai, se nós pudéssemos entender. Se eu pudesse descrever por palavras. Mas eu não tenho essa capacidade de descrever, sabe? Eu quero tocar a tua alma com uma palavra que diz que tu és filho e tu precisas fazer com que a tua passagem nessa terra não seja vã. Como é que tu estás a viver a tua vida? Correr, trabalho, casa e não preocupar em deixar um legado. Vânia, mas legado, quando eu digo legado deixa uma semente boa. Faça uma cara triste sorrir hoje. Faça um coração desesperançoso ter mais esperança. Às vezes tu enxergas uma mulher, tu vais para um supermercado, aquela mulher está na caixa, te atender, mas tu olhas para ela e te diz, fulana hoje não está bem. Dê uma palavra a essa pessoa. Semeia um bom fruto. Deixa um bom legado. Ainda que tu não sabes o que passa no coração daquela pessoa, dizer, olha, vai dar tudo certo.
Confia. Tu não tens noção do quanto isso muda a vida de alguém. Só que nós estamos sempre à espera de grandes coisas, quando é que são as pequenas coisas que mudam. Não espere por grandes coisas, porque a verdadeira mudança está no detalhe da vida. Acredita nisso. A verdadeira mudança está no detalhe da vida. E uma palavra que acalenta um coração desesperançoso, um sorriso que traz alegria numa cara triste, ainda que nós não sabemos o resultado que fez com que aquela pessoa ficasse daquela forma, nós usarmos para beneficiar, para ajudar, o tão poderoso que isso é, para nós e para os outros. Por isso eu te digo, semeie uma boa semente hoje. Plante no coração de alguém o amor. Leva o amor contigo. Para de criticar, para de murmurar. Começa uma semana a dizer, eu sou a luz, eu sou a verdade, eu sou a força que transmuta. Começa a dizer, ai, agora me pegou aqui. Comecei a entrar na meditação. Eu toda vez estou tão sensível à meditação que eu fechar os olhos e começar a falar com a voz da minha alma, eu entro muito facilmente na meditação. Eu hoje, como já vos disse, eu tenho que pôr um alarme para fazer meditação só 1 hora, porque eu me deixo ir, é tão prazeroso conectar comigo e eu vou. Eu começo a soltar e vou. Porque eu estou muito mais estou muito longe de conectar comigo naquilo que eu quero e preciso. Mas eu posso vos dizer que eu estou muito longe daquilo que eu já fui. Eu hoje fecho os meus olhos com uma música desta. É muito fácil conectar comigo, olhar para mim, dizer eu sou. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos agora. Queira começar uma semana diferente. Senhor, obrigado por tudo. Não peça nada, só agradece. Tens muito mais para agradecer do que para pedir. Agradece o Senhor pela tua casa. Agradece o Senhor pela tua vida. Agradece o Senhor pelo dia de ontem. Agradece o Senhor pela tua saúde, pela tua família. Agradece, Senhor, pelo aquilo que tu estavas a murmurar, mas que tu já percebeste que é aquilo que tu precisavas viver. Agradece o Senhor por todo o momento que tu passas. Entrega o Senhor a tua vida, a tua casa, a tua manhã. Vamos entregar, vamos confiar que tudo vai dar certo. E o certo é o quê? Muitas das vezes não é o certo aos nossos olhos, de ser da nossa vontade. Muitas das vezes o certo é aquilo que nos desconcerta. Mas acredita que é o certo. Acredita que é aquilo que tu precisas viver. Porque nós não vivemos nada por acaso. Nós vivemos aquilo que precisamos. E é sobre isso, meus amores. É sobre não duvidar. É sobre confiar na palavra de Deus. É sobre tomar cuidado, porque as minhas ações vão influenciar uma geração. É sobre tomar cuidado com quem eu estou a ser. É sobre isso. É sobre quem eu estou a ser. Sabe? Fecha os teus olhos quando essa live terminar. Fica lá 5 minutos. Põe uma música. Fecha os teus olhos. E começa a te deixar levar. 5 minutos. E diga, eu sou a luz, eu sou a verdade. Tudo aquilo que tu acredita que tu és, porque tu és. Porque Deus, Ele está dentro de ti. Ele deu-te capacidade para tu seres quem tu queres ser. Então não foi o homem que nos deu, foi Deus. Uma linda segunda-feira, uma abençoada semana. Que possamos estar aqui de segunda a sexta a trazer tanto conhecimento,
que agrega no teu coração, acalma, acalenta, transforma, te faz sentir amada e protegida por Jesus. Ainda que as tempestades da vida venham e tentam te derrubar, não interessa. Interessa a pessoa que tu tens sido. Busca essa conexão hoje. Busca estar conectada contigo. Tão lindo, né? Gente, eu amo falar de Jesus. Eu amo conhecer esse homem, esse mestre que veio, que nos deixou tanto ensinamento, mas que o mundo tem banalizado tanto. O mundo tem banalizado tanto o amor de Deus na nossa vida. O mundo tem feito qualquer coisa. Só que o ensinamento de Deus, ele nunca vai ser qualquer coisa. Da mesma forma que há pessoas que estão a fazer qualquer coisa, há pessoas que estão a ser levantadas por aquilo que muitos acham qualquer coisa. Há pessoas que estão a ser tocadas. Há pessoas que estão a ser curadas por aquilo que muitos acham que é qualquer coisa. Então, cuidado com aquilo que tu achas. Porque Deus, Ele é conosco. Tenhamos um lindo dia, já são 8 horas. Eu costumo acabar a minha live sempre às 8, né? Porque não dá para entrar numa live, tentar fazer um resumo. E olha que eu tento trinchar o máximo que eu posso. Eu às vezes nem leio tudo. Por quê? Porque se eu ver ler, contar a história, depois tentar desmistificar, não saímos daqui. Eu tento trinchar tudo, sabes? Porque só para te fazer entender que ainda que a tormenta vier, ainda que há um dia mau, não duvide da palavra que Deus depositou sobre a tua vida. Ainda que as coisas corram da forma como tu não estavas à espera, Deus, Ele é especialista em não fazer do nosso jeito. Só que isso nos amedronta. Isso muitas das vezes gera um medo em nós. E agora? Como é que eu vou fazer? Mas Deus, Ele quer te tirar daquela zoninha onde tu estás muito acomodada. Porque aquilo tu já conheces e Deus quer que tu viva coisas que tu não conheces ainda. Deus, Ele quer te tocar de uma forma que tu ainda não experienciaste. Eu, todas as vezes que eu estou no culto, eu experiencio coisas sobrenaturais. Que eu digo, meu Deus, isso é da minha cabeça ou é real? Meu Deus, que isso? Que magnífico! Honra e glória ao nosso Deus. Que Ele esteja na nossa casa, que Ele esteja na minha vida, que Ele esteja na tua vida e que as misericórdias deles, que são grandes, nos alcance nessa manhã. Que ainda que não possamos ver, mas que possamos a Ele para nos mostrar o caminho. Peça a Deus que te mostre, peça a Deus que te ilumine, peça a Deus que te dê entendimento. Peça e será-vos dado. Foi o que Ele nos disse. Então, o que tu queres e que não estás a pedir? Fiquemos por aqui, porque senão era mais um tema. Só essa frase que eu disse era mais um tema para uma live. O que vocês querem que não estão a pedir? E por quê? Que seja abençoada a tua vida. Que essa live possa te dar uma expansão da tua mente para te perguntar, não seja um incrédulo. Não deixa que a tormenta te tire a certeza que Deus depositou sobre ti. João Batista duvidou. João Batista estava ali prestes a achar de que viria o outro Messias. Quando ele batizou Jesus, quando foi ele que abriu as portas para Jesus, quando ele começou a trabalhar a mentalidade, a consciência daquele povo para receber a mensagem de Jesus quando ele chegasse. Ele que fez tudo isso, mas no fim,
quando ele estava preso, ele mandou perguntar: és tu mesmo o Messias? Ou virá outro no teu lugar? Por quê? Sabes por quê? Eu, no meu coração, eu entendo que ele queria era que Jesus fosse lá salvá-lo. Porque o homem, na carne, diz assim: eu vim, eu já passei por deserto, já fiz isso, já fiz aquilo, e agora estou preso e ele não vem me salvar. Então, eu tenho que esperar um outro Messias para vir me salvar? Ou é ele que vai vir me salvar? Então, por que ele não vem? Isso não está na Bíblia, isso é minha indagação agora. Porque por que ele mandou perguntar: és tu ou eu tenho que esperar um próximo? Ele de certeza dava a dizer assim: então se és Messias, por que não vens me salvar? Por que não vens me tirar daqui? Eu já cumpri o meu papel, eu já cumpri o meu chamado. Só que muitas das vezes o nosso papel, o nosso chamado não é para passar para a prova mansa. A vida não nos convida para passar por um tempo tudo bom. A vida te conserta, te desconcerta todo momento. Não pensa que andar com Deus vai ser um mar de rosas. Ele só disse: o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Mas ele não disse que ia te livrar de nenhuma tormenta, porque ele não livra, porque as tormentas são aquilo que nos amadurece para nós vivermos os grandes de Deus. Então, quem já entendeu isso, aprenda a passar pela prova e não murmure, não seja o João Batista. Pelo menos só até aqui, porque ele foi um grande homem, ele foi um grande mensageiro de Deus. Deus o usou muito para abrir a porta para Jesus. Mas no último momento da vida dele, ele duvidou. Ele perguntou: mas vem outro para me salvar? Vem outro para me tirar daqui, já que eu já cumpri o meu papel? Só que ele não sabia que o papel dele era estar ali, era cumprir aquela pena, era ser decapitado. Ele não estava preparado para aceitar aquilo. E quanto de nós, muitas das vezes, não estamos preparados para aquilo que Deus tem para nós? Porque nós queremos tudo bom, maravilhoso. Só que Deus, ele sabe aquilo que tu precisas. Ele não vai te trazer o bom, ele vai te trazer o necessário para te moldar naquilo que tu precisas. Só que nós estamos sempre à espera de que Deus, ele é bom e é misericordioso, então ele vai trazer coisas boas. Não, Deus vai te trazer aquilo que é necessário para o teu crescimento espiritual, emocional e mental. Porque ele quer que tu evoluas, porque ele te enviou aqui para tu evoluires. Então ele não vai ter palavras mansas quando ele diz: orai e vigiai. Meus amores, 8h10 praticamente. Um lindo e abençoado dia, uma segunda-feira abençoada. Que o Senhor seja louvado e glorificado. E que nós possamos conhecer a glória do Senhor na nossa vida, na nossa casa. E que Ele esteja sempre conosco. Gratidão, luz e paz. Espero que essa live fez muito sentido para quem passou por aqui, para quem ficou até o fim e para quem ainda vai ver. Beijo. Obrigado. Espero que eu pude ajudar muito vocês, porque o meu objetivo é isso, poder ajudar. Até amanhã, às 7h10.